todos vão parte de Cristo, que a mesma esteja em nossos corações e não só hoje, mas para sempre. Nós vamos meditar no Apocalipse capítulo 18, verso 1, que diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Outro anjo, outro movimento, o mais poderoso movimento de todos os tempos. Ele iluminará a terra toda com a sua glória. É, na verdade, a segunda fase da Igreja Adventista do sétimo dia. A glória da segunda casa será maior do que da primeira casa. A primeira fase da Igreja Adventista do sétimo dia foi do seu surgimento e vai até o tempo do decreto dominical nos Estados Unidos. E a segunda fase da Igreja Adventista do sétimo dia vai do decreto dominical nos Estados Unidos até o aparecimento do nosso Salvador nas nuvens do céu. Portanto, em breve virá o poderoso movimento, o mais poderoso de todos os tempos, que todos se preparam para fazer parte desse poderoso movimento. Desse poderoso movimento devemos ter a coragem de Elias, a coragem de João Batista para pregar uma mensagem contra a besta e contra a sua imagem e contra o seu sinal. Muitos adventistas do sétimo dia não reconhecerão este poderoso movimento como se for de Deus. Diz aqui no Eventos Finais, na página 180. Nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver a admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, considera perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas. Eles combaterão a obra, porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Os adventistas do sétimo dia, que estão há tantos anos na obra de Deus, a maioria não reconhecerá o poderoso movimento, o poderoso anjo do Apocalipse capítulo 18, que iluminará a terra toda com a sua glória. Por quê? Porque eles terão de dar uma mensagem, eles vão dar uma mensagem. Quando sair o decreto dominical, eles vão dar uma mensagem, um testemunho direto, sem temer as consequências que sobrevirá sobre cada um deles. Eles vão programar a mensagem do terceiro anjo em um alto clamor, nas praças, nas ruas, em todos os lugares, sem temer as consequências que sobrevirão sobre cada um. E então, a maioria dos adventistas, com medo do perigo, ficarão contra a mensagem, contra os que programam a mensagem do terceiro anjo. Ficará contra os adventistas que estão programando esta mensagem. E é isto que causa uma sacudidura da igreja, uma separação do joio do trigo. A maioria se tornará um joio, será um joio, ficará contra os sinceros adventistas que estarão programando a mensagem do terceiro anjo. E é por isso que está escrito no livro
primeiros escritos. Página 270. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daqueles que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levanta-se-ão contra ele. E isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Não é o decreto dominical que vai causar uma sacudidura, uma separação do trigo do joio. É no tempo do decreto dominical, mas não é o decreto dominical. Se os adventistas do sétimo dia ficassem calados, não haveria separação entre o trigo e o joio, e nem haveria perseguição contra os que programam a mensagem. Mas eles vão programar a mensagem, dar um testemunho direto contra a besta, declarando, desmascarando a besta que é o papado, desmascarando a imagem da besta, que é todas as igrejas que se unem no ecumenismo, que guardam o domingo, e declarando, desmascarando, anunciando para o mundo todo, pregando que o domingo, que o decreto dominical é o sinal da besta. E é isto que causa uma sacudidura. O testemunho direto causa uma sacudidura entre o povo de Deus. Por quê? Porque ele vê perigo na mensagem. Na realidade, a mensagem vai trazer perigo, vai trazer consequência para os que programam. Mas devemos lembrar, aquele que ama a sua vida, foi isso que Jesus disse, aquele que ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Temos que programar a mensagem do terceiro anjo em alta voz. A mensagem do capítulo 14 de Apocalipse, do verso 6 a 12, tem que ser anunciada para o mundo todo. Nós devemos programar a mensagem de Deus, que nós tenhamos, que se enchemos do Espírito de Deus, para que todos nós tenhamos uma coragem semelhante à coragem de Elias, a coragem de João Batista, para pregar no mundo inteiro a última advertência contra a besta e sua imagem. Uma advertência, uma mensagem de misericórdia para todos se converterem a Cristo, guardando todos os mandamentos de Deus. A última mensagem deste mundo a ser programada será uma mensagem de misericórdia da parte de Deus. Poucos homens grandes, infelizmente, sempre foi assim, poucos homens grandes vai fazer parte desta última obra. Deus mostrará para um mundo que não precisa de pessoas cheias de si, mas Ele escolherá homens e mulheres, pessoas comuns, para programar a última advertência ao mundo. Poucos homens grandes para parte deste poderoso movimento. Prepare-se, que o poderoso movimento está muito próximo de vir. O quarto anjo virá quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus nos ajude e nos preparem para nós fazer parte do poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18. Somente os que tiverem coragem para proclamar esta mensagem em alta voz nas praças, nas ruas e em todos os lugares, serão os que farão parte deste poderoso movimento, pois os medrosos não terão parte no poderoso movimento. Pois este poderoso movimento virá no espírito e virtude de Elias, para dar o testemunho direto contra a besta que é o papado, e contra o domingo que é o sinal da besta, e contra o ecumenismo que é a imagem da besta. E dando a última advertência para todos.
para pastores e membros saírem de todas as igrejas evangélicas e de todas as denominações religiosas, para guardar o sábado e para se unirem com o poderoso movimento que guardam todos os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo. E assim eles possam escaparem de receber as pragas. Prepare-se para o poderoso movimento. Quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, então virá o quarto anjo do Apocalipse 18, o mais poderoso de todos os tempos. Aguarde. Em breve.